Tem trecho nesse Brasil que o GPS não marca. E é exatamente lá que o som do motor é a única coisa que te separa do absoluto nada. Se você encontrar um carro parado no meio do asfalto, atravessado na faixa amarela, com a porta do passageiro escancarada na calada da noite, o meu conselho é um só: não pise no freio. Eu não ouvi os antigos, eu parei. E o que eu encontrei no porta-malas daquele carro me fez entender que existem coisas nas nossas rodovias muito mais perigosas do que qualquer assaltante de carga. O que eu vou te contar agora não é história de posto. É o que aconteceu comigo em 2017, num dos trechos mais isolados da BR-163. Eu sou caminhoneiro há quase 15 anos. Naquela época, eu estava fazendo uma puxada de eletrodomésticos, saindo de Cuiabá em direção ao Pará. Quem conhece a BR-163 sabe que em certos pontos é só você, o asfalto e a floresta dos dois lados. Era por volta das 2 da manhã. O breu era tão denso que parecia que o mundo acabava onde o feixe do meu farol terminava. E aí estava o meu primeiro erro. Os faróis da minha Scania estavam péssimos, amarelados, pedindo manutenção há meses. Eu vinha forçando a vista, quase colado no para-brisa, tentando identificar os buracos e o traçado da estrada. O cansaço já pesava na nuca e eu cogitei seriamente encostar num posto e dormir umas 3 horas. Mas o frete estava apertado e eu precisava daquele bônus de entrega. Eu estava desesperado por dinheiro, então decidi ignorar o bom senso e continuei a acelerar naquela escuridão infinita. Faltava mais ou menos 1 hora para o sol nascer quando eu vi. No meio do nada, as luzes de alerta de um carro começaram a piscar ao longe. Eu reduzi a marcha, o som do freio motor ecoando na mata. Conforme eu me aproximava, o estômago deu um nó. Era um Gol branco, atravessado exatamente em cima da faixa amarela dupla. O detalhe que me fez gelar o sangue: a porta do passageiro estava totalmente aberta, batendo levemente com o vento. Eu parei o caminhão a menos de 1 metro do carro. No rádio PX só havia chiado. Eu me considero um cara corajoso. Já encarei briga em pátio de posto e tentativa de assalto. Então, minha primeira reação não foi medo. Foi curiosidade. Achei que alguém pudesse estar passando mal ou que o carro tivesse morrido ali. Parei no acostamento, deixei o motor ligado e desci. O silêncio daquela noite era anormal. Não se ouvia um bicho, um grilo, nada. Só o clique, clique, clique das setas do Gol piscando no meio da estrada. Eu me aproximei devagar. O carro parecia novo, mas estava vazio. Olhei pelo vidro, verifiquei o banco de trás. Nada. O motor estava desligado, mas a chave estava na ignição. Foi aí que a sensação de estar sendo observado bateu forte. Eu olhava por cima do ombro a cada 5 segundos, esperando que alguém saísse do mato correndo na minha direção. Mas a única luz vinha dos faróis do meu caminhão, criando sombras gigantescas e distorcidas entre as árvores. Contra o meu instinto de sobrevivência, eu decidi dar uma olhada no porta-malas. Tentei abrir, mas estava travado. Voltei, peguei a chave na ignição e fui até a traseira. Mesmo destrancando, a tampa não subia. Parecia que algo estava segurando por dentro ou que estava amarrado. Eu entrei pelo banco de trás, rebati o encosto e o que eu vi me fez o coração parar por 1 segundo. 3 sacos pretos de lixo, volumosos e pesados, amarrados com uma corda de nylon que prendia a tampa do porta-malas pelo lado de dentro. Eu estiquei a mão para tocar em um dos sacos. Eu precisava saber o que era aquilo. Quando meus dedos estavam a centímetros do plástico, o som que rasgou a noite não foi de um bicho. Foi o estampido seco e ensurdecedor de um tiro de espingarda. O tiro pegou em algum lugar perto do caminhão. O susto foi tão grande que eu bati a cabeça no teto do carro. Eu não pensei, não olhei para trás. Joguei as chaves no banco e corri para a minha cabine como se a minha alma estivesse sendo perseguida.
Enquanto eu subia os degraus da Scania, ouvi uma voz rouca e gutural gritando no meio da escuridão: "Ei, para aí!" A voz estava perto, muito perto. Liguei o caminhão, a mão tremendo tanto que a marcha quase não entrava. O motor deu uma engasgada, eu xinguei alto, e no momento em que o caminhão começou a andar, o farol iluminou ele. Perto do porta-malas do Gol, parado no meio da pista, estava um homem baixo, troncudo, usando um chapéu de palha sujo e um macacão de lona. Numa mão, ele segurava uma pá pequena, cheia de terra fresca. Na outra, uma cartucheira velha de cano duplo. Nós trocamos olhares por 2 segundos enquanto eu passava por ele. Ele não tinha cara de louco, ele tinha cara de preocupado. Ele largou a pá e começou a acenar com as mãos gritando: "Espera! Me ajuda!" Eu não parei. Eu afundei o pé no acelerador, sentindo o caminhão ganhar velocidade enquanto eu olhava pelo retrovisor. Vi o homem correndo atrás do caminhão por alguns metros antes de desistir e voltar correndo para o Gol branco. Achei que tinha acabado ali. Mas 5 minutos depois, 2 pontos de luz surgiram no meu retrovisor. Ele estava me seguindo. E estava vindo rápido. Aqueles 2 faróis no meu retrovisor pareciam olhos de um predador. Eu estava com uma Scania carregada e mesmo afundando o pé, o Gol branco vinha ganhando terreno com uma facilidade assustadora. O meu coração batia tão forte que eu sentia o sangue pulsar na ponta dos dedos. Eu peguei o celular, a mão suando frio, e disquei o número da Polícia Rodoviária Federal. Enquanto eu tentava explicar minha localização para o operador, o que é quase impossível naquele trecho da BR-163, onde tudo parece igual, o carro colou na minha traseira. Ele começou a dar luz alta e a buzinar desesperadamente. O som da buzina cortava o silêncio da madrugada como uma faca. Eu não sabia se ele queria que eu parasse para ele me matar, ou se ele estava tentando me avisar de algo que eu tinha acabado de ver, ou de algo que tinha saído daqueles sacos pretos. Foram 15 minutos de puro terror. Em um determinado momento, ele tentou me ultrapassar, mas não para seguir viagem. Ele jogou o carro na frente do caminhão e começou a frear, tentando me obrigar a parar no acostamento de novo. Eu quase passei por cima dele. O barulho dos pneus da carreta fritando no asfalto foi ensurdecedor. Eu estava pronto para jogar o caminhão na valeta antes de deixar aquele homem subir na minha cabine. Foi quando, ao longe, vi o reflexo azul e vermelho de uma viatura da PRF vindo em patrulha. Assim que o motorista do Gol avistou os policiais, ele deu um cavalo de pau violento, jogando o carro numa estrada de terra lateral que entrava direto para o meio da mata. Ele sumiu no breu antes mesmo da polícia conseguir fazer o retorno. Eu parei no posto policial mais próximo, tremendo como uma vara verde. Contei tudo para o guarda. Falei da pá, da espingarda, dos sacos pretos amarrados no porta-malas. O policial, com aquela cara de quem já viu de tudo e não acredita em mais nada, só anotou meu depoimento e disse que iam investigar. Investigar, sei. Eu sabia que ninguém ia entrar naquela mata atrás de um Gol branco às 4 da manhã. Até hoje, eu tento me convencer de que ele estava apenas enterrando um animal morto, talvez um cachorro ou algo do tipo, mas no fundo da minha alma, eu sei que o peso daqueles sacos e a reação daquele homem não eram de quem estava enterrando um bicho de estimação. Às vezes, eu ainda sonho com aquele rosto preocupado me mandando parar, e me pergunto se ele queria me matar, ou se ele queria que eu ajudasse a esconder o que quer que estivesse naqueles sacos. Transição para o relato 2. A solidão da boleia. Dizem que o pior inimigo de um caminhoneiro não é a estrada ruim, nem o preço do diesel e nem mesmo o bandido. O pior inimigo é o que mora dentro da sua cabeça. Você já viu esses vídeos modernos de caminhoneiros no TikTok mostrando a rotina, o café na estrada, tudo bonitinho? Pois é, mas o que eles não mostram é o efeito que o isolamento absoluto causa no seu cérebro. Depois de 10, 12 horas sozinho,
Ouvindo apenas o zumbido do asfalto, sua mente começa a pregar peças. Você começa a ver vultos no acostamento, ouve vozes no chiado do rádio e, às vezes, você acaba fazendo paradas que nunca deveria fazer. Esse próximo relato aconteceu com o Cadu, um guri que tinha acabado de entrar no trecho. Ele tinha largado uma faculdade de engenharia em São Paulo por problemas pessoais e achou que a vida na estrada seria a sua liberdade. Ele estava fazendo a rota de São Paulo para Joinville, descendo a Regis Bittencourt, a famosa rodovia da morte. Era a terceira viagem dele. Ele tinha acabado de completar uma puxada de 8 horas e, em vez de descansar, decidiu emendar outra de 12 horas para bater a meta. Estava exausto, movido a café e ao rebite que ele jurava que não tomava. Por volta das 3 da manhã, perto da divisa de estado, ele percebeu que seu estoque de energético tinha acabado. Cadu tinha uma regra: nunca parar em lugar desconhecido na Regis, mas o sono estava tão pesado que ele sentia os olhos fechando por segundos. É aquela fase perigosa onde você começa a pescar no volante. Desesperado para não bater o caminhão, ele avistou uma placa de posto de combustível a uns 500 metros. Não era um posto da Rede Grau ou algo iluminado. Era o que a gente chama de posto de bandeira branca, abandonado. As bombas de combustível estavam enferrujadas. As luzes da fachada estavam queimadas, restando apenas um letreiro de neon capenga que dizia apenas conveniência. Ele estacionou o caminhão no pátio de terra batida, que estava vazio, estranhamente vazio. O silêncio ali era tão pesado que ele conseguia ouvir o estalar do motor esfriando. Cadu caminhou até a loja. Ele esperava encontrar a porta trancada, o que seria o normal para um lugar com aquela aparência. Mas, quando ele tocou na maçaneta de vidro, a porta se abriu com um rangido longo e agudo. Lá dentro estava um breu total. O cheiro de gordura velha e mofo era sufocante. Ele ligou a lanterna do celular e começou a iluminar as prateleiras. Estavam quase todas vazias, apenas com alguns pacotes de salgadinho vencidos e garrafas de óleo de motor, cobertas de poeira. Ele estava prestes a dar meia volta quando viu um brilho vindo do fundo da loja. Parecia uma luz de geladeira. Ele foi até lá, na esperança de achar pelo menos uma água gelada. No canto, havia um freezer antigo, daqueles verticais, com a luz interna piscando num tom amarelado doente. Cadu abriu a porta do freezer. Estava vazio, totalmente vazio. Mas não era só que não tinha bebida. As prateleiras tinham sido arrancadas. O interior do eletrodoméstico era apenas um buraco oco de metal. Foi nesse momento que ele ouviu um barulho seco vindo da escuridão da loja. Toque, toque, toque. Como se alguém estivesse batendo com um anel numa superfície de madeira. Ele congelou. A luz da lanterna dele começou a tremer. Ele não teve coragem de iluminar o canto de onde vinha o som. Ele apenas fechou a porta do freezer devagar e começou a recuar para a saída. Mas conforme ele se afastava, percebeu algo que fez seus pelos do braço arrepiarem. A porta da loja que ele tinha deixado encostada agora estava escancarada. E havia uma pegada de barro fresco bem no meio do tapete de entrada. Uma pegada que não era dele. Cadu não esperou para ver quem ou o que tinha deixado aquela marca de barro no chão. Ele disparou em direção à Scania, o som das suas botas batendo no cascalho, parecendo tiros no silêncio da noite. Ele subiu na cabine, bateu a porta e travou as travas pneumáticas num movimento só. O motor rugiu e ele saiu de lá fritando os pneus, deixando uma nuvem de poeira para trás. Ele achou que estava seguro. O café e o energético que ele não conseguiu comprar foram substituídos por uma descarga de adrenalina tão pura que o sono sumiu na hora. Mas 10 minutos depois, já de volta ao asfalto da Regis Bittencourt, ele começou a sentir um cheiro de pano molhado, suor antigo e algo
azedo. Ele olhou pelo retrovisor interno. A cortina que separava os bancos da cama de trás estava fechada, como ele sempre deixava. Mas ela estava se mexendo. Não era o balanço do caminhão. Era um movimento rítmico, como se algo estivesse respirando pesado atrás do tecido. O suor começou a escorrer pela testa do Cadu. Ele não tinha arma, não tinha nenhuma chave de fenda ao alcance da mão. Ele fez a única coisa que um homem desesperado faria. Pegou o celular, digitou o endereço da delegacia mais próxima no GPS e não tirou o pé do acelerador. Foram os 20 minutos mais longos da vida dele. A cada curva, ele esperava sentir uma mão gelada apertando o seu pescoço ou o brilho de uma lâmina saindo do escuro da cama. Quando ele finalmente avistou as luzes da delegacia e parou o caminhão bruscamente no pátio, ele saiu correndo aos gritos. Os policiais saíram armados, achando que era um assalto. Quando ele explicou que havia alguém no caminhão, eles cercaram a cabine. O que os policiais puxaram lá de trás vai ficar na memória do Cadu para sempre. Não era um monstro, mas 3 pessoas. 2 homens e uma mulher, com as roupas em frangalhos, cobertos por mantas imundas e com os olhos injetados. Um dos homens segurava 2 facas de caça serrilhadas. Eles não disseram uma única palavra. Apenas ficaram encarando o Cadu com um olhar de ódio puro enquanto eram algemados. Até hoje, ele não sabe como eles entraram, quanto tempo ficaram ali ou o que teriam feito se ele tivesse decidido parar para dormir num acostamento qualquer. Transição para o relato 3. A experiência de quem já viu de tudo. Meu nome é Renato. E eu já rodei esse Brasil de ponta a ponta por mais de 20 anos. Eu sou do tempo em que não tinha rastreador, não tinha celular e a gente confiava mais no instinto do que no mapa. Os novos motoristas acham que sabem de tudo porque tem tecnologia, mas a estrada é velha e ela guarda segredos que a ciência não explica. Há uns 4 anos eu estava fazendo uma rota pelo interior de Minas Gerais, na BR-381. Para quem não sabe, esse é o trecho conhecido como Rodovia da Morte. É um lugar de curvas fechadas, abismos profundos e uma neblina que às vezes engole o caminhão inteiro. Eu estava vindo de uma puxada monstra, sem dormir direito, tentando entregar uma carga de peças industriais em Belo Horizonte. Era uma terça-feira de neblina grossa. Eu estava lutando contra o sono, usando todos os truques, rádio no volume máximo, água gelada no rosto e aqueles sais de amoníaco que a gente carrega para dar um despertão quando o corpo quer desistir. Dei uma cafungada naquilo, a cabeça deu um estalo e eu segui. Eu estava totalmente sozinho na rodovia. Nem luz de lanterna lá na frente, nem farol atrás. Só eu e a neblina. Foi quando eu vi algo estranho no meio da pista. Reduzi a velocidade, achando que era algum resto de pneu estourado. Mas quando o farol iluminou de perto, meu estômago gelou. Era um vestido roxo, de criança, estendido perfeitamente no meio do asfalto. Como se alguém tivesse colocado ele ali com cuidado. Eu passei por cima do vestido, sentindo um calafrio subir pela espinha. Alguém perdeu uma mala, pensei, tentando ser racional. Mas 200 metros adiante, lá estava outro item, um par de sapatinhos de verniz, um do lado do outro, apontando para o mato. Agora o pânico começou a querer subir. Eu apertei o crucifixo que meu pai me deu, aquele que fica pendurado no retrovisor, e comecei a rezar. Pai nosso, que estais no céu. Eu não queria parar, mas a curiosidade misturada com o medo de ser uma criança acidentada ali perto me venceu. Mais à frente, vi uma pilha de roupas. Camisetas, bermudas pequenas, todas parecendo roupas de escola. Eu parei o caminhão. O silêncio das serras mineiras é diferente, ele parece que tem peso. Eu desci da boleia, o ar gelado cortando meu rosto, e fui até a pilha de roupas com uma lanterna de mão. Eram roupas de criança mesmo. Algumas estavam manchadas de algo escuro que eu rezei para ser apenas lama. Eu olhei em volta para o mato fechado na beira da rodovia.
Tem alguém aí? Eu gritei. Minha voz ecoou e sumiu na neblina. Foi quando eu ouvi um estalo de galho seco vindo da esquerda. Virei a lanterna na hora. Nada. 30 segundos depois, outro estalo, mas dessa vez vindo exatamente do lado oposto da estrada. Era como se algo, ou várias coisas, estivessem me cercando. O instinto de bicho falou mais alto. Eu me virei para correr de volta para o caminhão, mas antes que eu pudesse tocar na maçaneta, um grito de criança rasgou a noite. Um grito agudo, desesperado, vindo do fundo da mata. Socorro! Moço, me ajuda! Eu congelei com o pé no degrau. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu não podia deixar uma criança ali. Mas antes de eu tomar qualquer decisão, o grito se repetiu, exatamente igual. Com a mesma entonação, a mesma pausa, o mesmo volume. Parecia uma gravação. Aquele segundo grito me fez perceber que havia algo de muito errado. Não era natural. Eu não pensei 2 vezes. Pulei para dentro da cabine, bati a porta e, antes de ligar o motor, acendi os faróis de milha, apontando-os diretamente para o ponto na mata de onde veio o som. A luz potente cortou a neblina como uma espada, e o que eu vi me fez o estômago revirar. A cerca de 30 metros para dentro do mato, não havia criança nenhuma. O que eu vi foram 3 ou 4 vultos, homens vestidos com roupas escuras, um deles segurando uma caixa de som grande, daquelas portáteis. Assim que a luz bateu neles, eles se abaixaram atrás das árvores, mas foi tempo suficiente para eu ver que não estavam ali para brincadeira. Eles estavam armados com o que pareciam ser facões, e um deles tinha algo longo nas mãos, talvez uma espingarda. Eles estavam usando o choro de uma criança como isca para me fazer descer do caminhão e entrar na mata. Se eu tivesse corrido para salvar aquela suposta criança, eu nunca mais teria voltado para a estrada. Eu dei a partida no motor, as mãos suando tanto que escorregavam no volante. Quando eu ia engatar a primeira para sair dali, ouvi um baque surdo na lateral do baú. Alguém tinha saído do outro lado da pista e jogado algo contra o caminhão. Eu não olhei. Eu afundei o pé. Enquanto o caminhão ganhava velocidade, um vulto saltou no acostamento e arremessou uma pedra ou um pedaço de ferro contra a janela do passageiro. O vidro trincou inteiro, fazendo um barulho de estilhaço que ecoou na cabine. Eu dirigi o restante da viagem em silêncio absoluto, sem rádio, sem música, apenas ouvindo o meu próprio coração e o assobio do vento passando pela rachadura do vidro. Cheguei em Belo Horizonte e fui direto para a delegacia. Contei tudo. Eles disseram que iam mandar uma viatura, mas me olharam com aquela cara de quem acha que o caminhoneiro está alucinando de sono. Eu dormi 10 horas seguidas naquele dia. Quando acordei, a única prova de que aquilo não foi um pesadelo era o vidro do meu caminhão, estilhaçado em 1000 pedaços. Até hoje eu me pergunto, o que aqueles caras queriam? Minha carga? Meus órgãos? Ou era algo mais sinistro? Algum tipo de ritual naquela serra isolada? Eu já vi muita coisa nessa vida, mas nada se compara ao som daquele choro eletrônico no meio da neblina de Minas Gerais.